Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos a mais uma rede de ensino. Hoje é última aula do módulo de disciplinas espirituais. Hoje nós concluímos, falamos a respeito de disciplina da oração e do jejum. Mas antes da gente dar início, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Ó doce Espírito, nós te convidamos, ó Pai. Vem nos ensinar, ó Pai, vem falar conosco, Senhor, neste momento. Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos entender a verdadeira vocação pela qual nós fomos chamados, para que nós possamos nos aprofundar em conhecer o Teu amor, Senhor, a largura, a altura e a profundidade desse amor, Senhor. Pai, obrigada por todos os alunos que estiveram aqui conosco até agora, Senhor. Que o Senhor nos ajude hoje a entrar num rio mais profundo, Senhor. Nos ajude, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco nos ensinando. É o mesmo Espírito que ajudou a todos os profetas, a todos os homens de Deus que escreveram a palavra de Deus. O mesmo Espírito está aqui nos ensinando, Pai. E nós te agradecemos, doce Espírito. Obrigada, Senhor. O Senhor nos chamou para dar vista aos cegos. O Senhor nos chamou para pregoar o ano aceitável do Senhor, a libertação, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor. Somos ministros de uma nova aliança, Senhor. Ministros da reconciliação, Senhor. E debaixo, Senhor, da autoridade que o Senhor me conferiu, Pai, eu ministro essa aula e peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a levar-nos, Senhor, a um entendimento maior daquilo que o Senhor quer, aqueles tesouros escondidos, Senhor, aqueles mistérios da Tua palavra, seja revelado, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. A gente não conseguiu fazer a live, né? Devido a alguns probleminhas que eu acredito que é geral, ok? Mas amém, tô aqui gravando, tô aqui na igreja e vamos lá para a nossa aula gravada. Eu vou começar desde o princípio, né? Eu disse a você que nós temos vários tipos de oração, vários modelos. Na nossa apostila, ali tem alguns falando a respeito de oração de intercessão, da adoração, falando a respeito de oração de petição. Nós temos vários tipos de oração. Mas o mais importante do que saber os vários tipos de oração, queridos, o que Deus tem colocado no meu coração é que nós possamos entender o Espírito que nos leva a ir para esse lugar, a ir para a oração, a ir para o jejum. Eu preciso, mais do que entender quais os tipos de oração, como se faz, como eu preciso entender, querido, que o ponto, o centro é o próprio Cristo. A gente não pode perder isso de vista em nada, sabe o que é nada? Em tudo que nós formos fazer, o mais importante deve ser Cristo, o centro tem que ser Cristo. Eu não entro mais numa oração, num jejum, para conquistar, porque eu já fui conquistado, eu já possuo tudo, querido. Tudo que nós precisamos foi conquistado na cruz. Jesus não vai vir outra vez, Ele não vai morrer uma segunda vez para que nós possamos conquistar mais nada, porque Ele já fez. Tudo que nós precisamos nesse momento adentrar, nos concentrar nesse lugar. Então eu disse na aula passada que quando a gente entende esse princípio, nós vamos para a oração não mais para conquistar, nós vamos fazer jejum não mais para conquistar, mas para nos alinhar àquilo que Ele já fez para nós. Nós vamos ali para nos aprofundar nesse amor, em conhecer esse amor e agora nos alinhar e tomar coragem para exatamente ser aquilo pelo qual nós fomos chamados. E aí você deve estar pensando aí, Karina, mas eu não tenho isso daí que você está falando, eu quero algumas coisas que eu não tenho. Eu acho que é o primeiro sentimento que vem na nossa cabeça, né? E aqui nós vamos entender alguns princípios que vai te ajudar a esclarecer o que está faltando então. Se eu já tenho, o que está faltando para eu chegar nesse lugar, né? O que está nos separando dessa realidade? E eu gostaria de ler alguns textos com vocês, para que a gente pudesse entender esse princípio. A gente vai ler então o texto de Hebreus, capítulo 7.
Se você está com a sua Bíblia aí, eu te convido a abrir. A gente vai ler Hebreus capítulo 7, do 18, 22 a 28, que diz assim. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está falando de Jesus, queridos. A ordenança anterior é renovada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então aqui ele está falando da antiga aliança e da nova aliança. E o escritor de Hebreus, que eu acredito que tenha sido Paulo, porque ele gostava muito de falar esses assuntos, falou isso em diversas cartas, ele diz que a ordenança anterior, ou seja, a antiga aliança, ela foi revogada, ela foi cancelada, porque era fraca e inútil. Aqui é o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, se você não acredita que é Paulo, ok, mas não importa. O escritor de Hebreus está nos dizendo que ela era fraca e inútil. Ele não está falando mal aqui da antiga aliança, até porque em Romanos ele diz que essa lei é boa, só que não para nos aperfeiçoar, ok, querido? Ela tem uma finalidade que não é de vir nos aperfeiçoar. Não é. A finalidade da antiga aliança, como a gente viu na última live, é exatamente mostrar pra gente que a gente não é capaz, né? Então, isso precisa ficar claro, para você não se assustar e achar que a gente está dizendo que toda a antiga aliança é ruim. Não, ela não é ruim, ela é maravilhosa, ela tem um papel fundamental, né? Mas ela não é capaz de nos aperfeiçoar. Então, para eu conquistar tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu preciso entender disso, eu preciso agora entrar num novo entendimento. E se eu não conseguir entrar, isso sim vai nos separar do que eu quero, dessas promessas. Porque é só através de Jesus, né, é só através da ressurreição de Jesus que nós chegamos a esse lugar, ok? Vamos continuar a leitura? Vamos ler agora 22 a 28. Diz assim: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. E quando ele conquistou isso, queridos? Quando ele morreu na cruz e ressurgiu. E quando ele mandou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está exatamente, ele é igual a Deus, né? Então, aonde que a gente encontra isso? A partir de Atos, ok? Eu até, na live que eu estava tentando fazer, eu dei esse exemplo, peguei aqui uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela é a espiral, ela é bem grandona, ó, dá para ver. E eu disse assim, aqui está o Antigo Testamento. Aqui, até a fitinha azul, nós temos os evangelhos, que é onde Jesus, a Bíblia diz que ele foi o mediador. Então, tá vendo? Ó, até essa fitinha aqui, Jesus está mediando, ele está transicionando a gente, ó. Livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele está transicionando, ele é mediador, ok? Porém, a gente vai ter a nova aliança, o novo de Deus, a partir de Atos. Olha só. Então, qual parte é maior, queridos? Essa daqui ou essa daqui? Óbvio que essa parte aqui é maior e essa daqui é menor. Então, qual a probabilidade de a gente vir lendo, se a gente não entender esse princípio, da gente vir lendo a Bíblia com um óculos só? Com um óculos só, a gente vem e vai lendo tudo como se fosse a mesma coisa, mas não é. Olha só a gente na quarentena, né? Eu posso dizer que ir ao supermercado é do mesmo jeito que eu ia anteriormente? Não. E se aqui que acontece comigo, se eu for ao supermercado, da mesma maneira que eu ia antigamente, não vai dar certo. Por quê? Porque a lei mudou, ok? E é isso que às vezes nos impede de chegar nesse lugar, porque a lei antiga, ela ficava mandando você fazer, ok? Para você conquistar. Né? A gente não tinha ali um sumo sacerdote que foi lá e pagou tudo pra gente na cruz. Então a gente tinha que fazer mesmo. E essa antiga aliança, Paulo nos disse, eu falei na aula passada, que era cheia de regras e que ela vem exatamente para nos mostrar que não somos capazes. Mas se você ainda está praticando elas e está esperando, através dessas regras, ser aperfeiçoado e chegar no lugar que você precisa, eu queria que você, em nome de Jesus, arrancasse esse óculos,
e colocasse um novo. Essa é a minha proposta, que você coloque os olhos da antiga aliança, que começa a partir de Atos. Essa lei, a Bíblia diz que ela sim, a partir de Atos nós podemos sim chegar à perfeição. Por quê? Porque nós somos perfeitos? Não, mas porque Jesus morreu no nosso lugar e ele abriu o caminho para eu entrar no Santíssimo Lugar, ok? Então, quando eu entendo esse amor, e a gente vai falar disso daqui a pouco, que é exatamente o que vem para nos aperfeiçoar, então eu começo agora a caminhar debaixo, não mais de conquistar, porque essa conquista, essa coisa de eu preciso, ela cansa. E quando cansar, você precisa entender que você agora precisa se jogar nos braços da graça, né? E às vezes a gente não sabe disso, então a gente fica continuando repetindo as mesmas coisas. Eu vou fazer mais um jejum. Não estou dizendo que não é para jejuar e não é para orar, me entenda, ok? Sejam maduros, eu estou dizendo que isso não te aperfeiçoa. Você precisa entrar nesses lugares para se concentrar no que Cristo já fez por você. Ali eu entro naquele lugar, ali eu coloco ele no centro e ali eu saio desse lugar entendendo tudo que ele fez e agora eu posso ser exatamente como ele disse que eu já sou. No capítulo 10 de Hebreus diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos sacrifícios que haviam de vir, ok? E não a sua realidade. Por isso ela nunca, sabe o que é nunca, irmãos? É nunca mesmo. Nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, ok? Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros ou bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos, ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou eu, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas, pelo pecado não quiseste, nem dele te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Note que os verbos estão no passado, queridos. Ele já fez, ok? Só que se você não entendeu essa transição, isso dá problema, ok? E eu citei na live a questão do filho pródigo. Não o filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, ele dizia assim, eu estou aqui o tempo todo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você não me deu nenhum cabrito até agora. Então, olha a diferença. E o irmão do filho pródigo, e o filho pródigo, ele chega consciente do seu pecado, consciente que não é merecedor, mas ele se joga nos braços do Pai. E na mesma hora, queridos, na mesma hora, pega essa revelação para você em nome de Jesus, na mesma hora ele ganha anel de ouro, na mesma hora, olha, estou até me arrepiando aqui, na mesma hora são colocados sapatos nos pés dele, ou seja, para um novo caminhar, um manto, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia fala que se sois filhos, logo sois herdeiros, mas o filho que ainda é menino, esse ainda é escravo. Por quê? Porque não entendeu ainda. Ele ainda é menino. Ele ainda pratica coisas de menino. Ele ainda fica lutando para ter as coisas, como o irmão do filho pródigo. Ele ainda fica trabalhando, e mal-humorado, porque não conquista nada, porque ninguém dá nenhum cabrito. Agora, quando eu entendo que esse amor, queridos, esse amor vem, me batiza, me aperfeiçoa. Nesse caminho eu tenho liberdade, queridos. Por isso que a Bíblia fala assim, o amor, ele lança
fora o medo, querido. Por quê? A Bíblia fala que o medo, João diz isso, o medo supõe castigo. Então, eu não posso ser aperfeiçoado através de regras de medo. Por quê? Porque o medo ainda nos traz a ideia de castigo. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagina que eu saio de casa e saio sem a carteira de motorista. Eu estou dirigindo e me lembro no meio do caminho que eu estou sem a carteira de motorista. E de repente eu encontro uma blitz. Qual é a minha reação? Taquicardia na hora, ok? Desespero. E eu posso, ou eu vou fugir, ou no ímpeto, eu posso até mentir para a autoridade, ok? Eu mascaro uma realidade. Por quê? Por causa do medo. Então entenda que quando Jesus fala, eu já conquistei tudo na cruz, e agora o amor te aperfeiçoa, queridos, por que ele faz isso? Porque se você achar que ele ainda está te cobrando de pecado, queridos, você vai viver debaixo do medo. O medo traz condenação, o medo sugere castigo, e ele já levou na cruz os teus pecados. Agora você precisa olhar para você e adentrar nesse lugar. Por isso que a Bíblia fala, o amor lança fora o medo. Os que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação. E aí, através do amor, eu sou aperfeiçoada. Por isso que eu disse, é muito bom caminhar debaixo de uma liderança que não impõe regras, medo. Que livro você está lendo? Aqui ninguém pode falar isso, faça aquilo. Isso é a antiga aliança, querido. Na nova aliança, o Espírito tem liberdade. E isso está muito ligado. Essa antiga aliança, queridos, me entenda. Quando a pessoa ainda está caminhando debaixo da antiga aliança, debaixo de muitas regras, debaixo de muito peso, ainda jogando na sua cara os seus erros, as suas imperfeições, queridos, isso traz um peso tão grande para nós. É um peso tão grande, queridos. E aí você não consegue fluir. É um espírito, na realidade, de religiosidade. E quando eu não lanço amor sobre a vida das pessoas, eu coloco julgo nelas. Então, assim como Cristo acreditou em nós precisamos acreditar nas pessoas. Nós fomos chamados para apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, como que é um ano aceitável? Se eu vir para você e falo que você está cheio de pecado, que você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, que você não pode fazer isso porque você tem aquilo, fica muito complicado, né? Não é assim. Na antiga aliança, eu preciso entender que esse Jesus, ele não está irado. Às vezes as pessoas pregam um Jesus, querido, que ele é bipolar. Ele é bipolar. Se você fizer qualquer coisa, ele vai se irar contra você. Mas entenda, como que Jesus pode se irar contra mim se ele morreu na cruz pelos meus pecados e pelos pecados do mundo e foi tudo quitado, ok? Ele não está irado. Não há nada que vai fazer esse Deus ficar irado, porque quando ele morreu por você na cruz, ele já sabia quem você era e ele escolheu morrer. Então esse Deus não é bipolar, ok? Ele não é bipolar. Tá parecendo que a gente, quando vem para a nova aliança, algumas pessoas dá de entender que quando João Batista chega e fala pra gente se arrepender, né, dos pecados. Tem alguns pregadores que eu acho que eles acham que Deus foi ali e aceitou Jesus, aí ele ficou bonzinho no Novo Testamento. E não é isso. Não é isso. O Antigo Testamento é Deus, foram os homens que escolheram não ter um relacionamento com Deus. Eles escolheram ter uma vida independente de Deus. E Deus deixou eles fazerem essa escolha a partir do momento que quando eles queriam voltar para Deus, Deus os aceitava. Mas eles já estavam a todo momento escolhendo ir por outro caminho, ok? E Deus o tempo todo querendo amá-los, trazê-los para perto, trazê-los para um relacionamento. Então, a ira que você vê no Antigo Testamento, que por acaso é a parte maior, e aí por isso que a gente vai ver muito pregador ainda falando de ira, muito pregador ainda falando que se você fazer isso, fazer aquilo, nananana, e colocando muita igreja debaixo de condenação. Por quê? Porque essa parte aqui é maior. Agora,
quando eu entendo a nova aliança, querido, já está tudo pago. Agora, o que pode me separar disso, então? Eu não acreditar. Eu não acreditar, a incredulidade é como criptonita, ela te afasta desse lugar. Então eu preciso aceitar esse amor e agora dar passos em direção a esse Deus, ok? Com confiança. Não sou merecedor, mas agora, por causa de Cristo, sim, eu posso adentrar com confiança. Entendeu? Eu posso adentrar nesse lugar. E é legal quando a gente caminha debaixo de uma liderança que vai acreditando na gente, como Jesus acreditou em Judas. Ele sabia que ele ia trair, mas se você vê que do começo ao fim Jesus vai acreditando nas pessoas. E isso é amor. Então ele na cruz ele cancelou todos os sacrifícios, todos os pecados, todas as ordenanças, e ele estabelece uma nova condição. Agora a condição para você ser aceito não é mais por regras. Agora a condição para você ser aceito é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ou seja, no original é de toda a alma, de todo o seu entendimento, ou seja, corpo, alma e mente, ok? E você amando ao Senhor, em primeiro lugar Cristo, depois as pessoas, você ama as pessoas, né? Ame ao seu próximo como a mim mesmo, ok? Então, aquela antiga aliança passou. Então, se eu tenho a nova lente da nova aliança, queridos, eu vou agora estabelecer um novo diálogo, ok? Não é mais pelos meus méritos, mas é pela graça. É pela graça. E Jesus diz que desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas vai depender disso. De você amar a Deus e depois amar o seu próximo como você ama a você. E é legal que quando Jesus fala em João 3,16, é muito conhecido esse versículo, né? Quem não já decorou esse versículo? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então note que isso, a cruz, ela vem embasada exatamente nisso. Então eu aceito isso que Deus falou, estabeleço uma comunicação com Ele, e aí é legal que em 1 João 3,16 a gente forma essa cruz, porque diz assim, em 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Viu que bonitinho, irmãos? Faz a cruz, Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu me relaciono com Deus, acredito nisso e agora eu tenho uma vida nova. E se eu tive essa vida nova, agora eu vou lá e na vertical, e vertical fala aqui, de terra, é céu primeiro, depois terra. Eu começo agora... se eu entendi esse amor, Jesus Cristo, agora eu entendi que Ele deu a vida por mim, agora eu vou lá e dou a vida pelos meus irmãos. Muito demais. E o texto continua e diz assim, 1 João 3,17 agora, diz assim, e diz, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Né? Então, assim, se nós queremos nos aperfeiçoar, é pelo amor. É pelo amor. As epístolas de João vão falar o tempo todo dessa ideia. Ela vem sendo construída, não só em 1 João, ela vem sendo construída em todos os evangelhos. Né? Essa ideia de você, se você entender o evangelho, você vai lá e ama. E vim para fazer a tua vontade, que essa foi a oração de Jesus, né? Ali em Hebreus, o escritor de Hebreus fala exatamente isso, de agora sacrifícios não quisestes, mas eu vim aqui para fazer a tua vontade. Essa ideia, queridos, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está exatamente descrita nesses
mandamentos que eu disse para você. Primeiro eu aceito o amor que Deus me deu, né? E agora eu vou lá e amo ao próximo. Assim eu cumpro esses mandamentos, ok? E essa ideia, ela não está apenas no novo, na nova aliança, mas existem profetas messiânicos, que é o caso de Isaías e Zacarias, que eles foram profetas messiânicos, foram eles quem mais falaram acerca da vinda de Jesus. A gente consegue ver isso até no Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês Isaías 58, que diz assim, ó, abre aí tua Bíblia, Isaías 58, está escrito assim, o verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois, isso aqui é Antigo Testamento, tá, queridos? Então, vamos entender o princípio aqui do que ele vai falar pra gente. Pois, dia a dia, me procuram e parecem ser desejosos de conhecer os meus caminhos. Então, olha só o que o profeta messiânico está falando pra gente. O povo está me procurando, até parece que agora estão interessados em conhecer os meus caminhos. Então Deus vai se apresentar para eles, olha. Como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Então veja só que eles fizeram uma pergunta para Deus acerca do jejum. Eles vêm até Deus, parecem ser desejosos de conhecer a Deus. E aí eles fazem uma pergunta para Deus em oração e Deus responde. Vocês exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse é o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este, mas é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Vocês estão entendendo, queridos? Essa daqui é fazer a vontade de Deus, ok? Então por isso que eu disse para vocês, pode jejuar. Jejue é ótimo, mas vá para o jejum para encontrar com esse Deus. Aí você entende como é esse Deus e sai desse jejum agora e vai lá e faz a vontade do Pai. Essa é a finalidade. Aí sim, a sua luz romperá como a alva, e prontamente surgirá a sua cura, e sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou eu. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para... Aqui o sábado, querido, que ele fala, é o dia do descanso. Qual é o dia do descanso? É Jesus. Jesus é o dia do descanso. Então procure não profanar o dia do descanso, ou seja, seja como Cristo. É isso que ele está nos dizendo aqui. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que vocês cavalguem nos altos da terra e se banqueteiem com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala, ok? Então ele não está revogando o jejum, mas muito pelo contrário. Ele está falando que ele não quer apenas sacrifício, mas ele quer que você não profane o sábado. E o sábado é o próprio Cristo. É fazer, é ser como o Cristo nos pediu para ser.
E para isso, sim, queridos, para ser como Jesus, eu vou precisar realmente de me concentrar muito, porque é uma coisa que é construída, né? E construída com base no amor, não com uma arma, não com regras, mas é com amor. Porque quando a gente vive em família, né? A gente aprende isso na família, né? Na boa parte das famílias, né? Tem pessoas que às vezes não têm uma família, às vezes tem uma família disfuncional, né? Se por acaso você tem essa família disfuncional, então foque em uma família que é funcional, né? Onde há amor, né? Então se foque nessa família, porque dentro de uma família de verdade, queridos, é ali que a gente pode errar, é ali que a gente pode ir construindo quem nós somos, ok? Não é debaixo de peso, mas é debaixo do amor. Tudo que você vai aprendendo, às vezes você vai dar um passo e você erra, e o pai e a mãe falam, não tem importância, na próxima você vai acertar. Então é construído com amor e não debaixo de imposição, de regras, né? Vamos lá, vamos ler mais um texto messiânico a respeito do jejum. No Zacarias capítulo 7, diz assim, Zacarias capítulo 7, no 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando ao sacerdote do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Olha só a pergunta deles, querido. Exatamente como no profeta ali, no profeta Isaías, eles vêm perguntar se é para jejuar e orar. Então presta atenção na resposta. Então, o Senhor dos Exércitos me falou ao profeta, né? Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, ou seja, aos líderes, 2 pontos. Quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administre a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns para com os outros, mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Aqui é o Antigo Testamento, então aqui Deus está irado, ok? Quando eu os chamei, não me deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações, que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Ok? Então vamos entender aqui, Deus está dizendo assim, eu quero que vocês façam a minha vontade. E a minha vontade, ela é que vocês vão lá e parem de oprimir as pessoas, que vocês ajudem o órfão, o estrangeiro, o necessitado, ok? Aqui no Antigo Testamento, queridos, isso muda. A gente precisa tirar esse óculos. Aqui Deus está irado, ok? E ainda tem muita gente achando que esse Deus está irado. Agora, quando a gente vai para a nova aliança, Deus não está mais irado, ok? O princípio do amor e de amar as pessoas, esse continua. Por quê? Porque essa é a lei que ficou na nova aliança. Agora, a ira, não. Deus não está mais irado. Entendeu? Deus não está querendo mandar vendaval para você, ok? Então não faz sentido isso daqui, isso não te aperfeiçoa, pelo contrário, impõe um jugo. Então esses 2 profetas messiânicos, eles anunciaram a vinda de Jesus. Eles estão falando exatamente do tempo quando Jesus viria, exatamente o que eles querem. O que Jesus queria?
E é engraçado que o profeta Zacarias, ele profetizou aqui na época exatamente de reconstrução do templo, quando ele fala da segunda, lembra daquele versículo tão conhecido, que fala da glória da segunda casa? Né? Ageu profetizou isso, e Zacarias e Ageu, eles foram os dois profetas utilizados na época da reconstrução do templo. Então, eles têm a mesma linguagem. E para que viesse a glória da segunda casa, essa foi a condição. Forte, né? Porque que glória é essa da segunda casa? Toda riqueza, é quando aquele versículo, a gente gosta de usar esse versículo, que a prata e o ouro me pertencem. Essa glória da segunda casa, eles estavam anunciando acerca de Jesus. E tudo aquilo que é falado em Zacarias e Ageu, eles estavam anunciando, era uma sombra, a reconstrução do templo, a tipificação ali da reconstrução do templo. Note que o templo estava sendo construído, aí a obra para e depois a obra é retomada. Então note que isso também tem a ver exatamente com o Antigo Testamento, aquele miolo que eu te falei dos evangelhos. Ali Jesus vem, morre por nós na cruz, ali parece que tudo acabou, tudo parou, mas de repente ele ressurge e agora vem a glória, entendeu? Então aquilo ali no Antigo Testamento estava tipificando o que viria depois, e é nesse lugar, queridos, que está a glória da segunda casa. Então você precisa entrar nesse lugar. E quando a gente entra nesse lugar, então a gente tem esse comportamento. Perceba a diferença, que a glória da segunda casa, ela vem quando Cristo chega. Era exatamente isso que eles estavam falando lá atrás. E quando nós estamos nesse lugar, agora nós somos filhos, agora nós caminhamos debaixo do amor, e agora eu passo a fazer o que agrada meu Pai. E note que a glória não vem por eu fazer, ok? Eu faço primeiro porque eu fui amado e perdoado e não sou merecedor. E exatamente porque eu fui tanto perdoado, agora eu amo esse Deus e agora eu agrado esse Deus e conforme eu vou andando com Ele, caminhando com Ele, eu vou me tornando igual a Ele. Então eu passo a amar as coisas que esse Deus também ama. Não é meritocracia, não é porque eu faço é que eu vou ter a glória da segunda casa. Não, eu acredito nesse Deus, no que Ele fez por mim na cruz, e agora eu vou lá e resplandeço a glória desse Deus. Eu começo a caminhar debaixo do amor, debaixo da liberdade. E nisso eu sou aperfeiçoada. É nesse amor que eu sou aperfeiçoada. É por isso que a gente disse na live passada que Paulo falava, quando ele estava explicando a respeito dos dons para a igreja de Corintos, que queria tanto crescer nos dons. Lá no meio ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando veio o amor, né, agora eu sou uma nova pessoa. Por quê? Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, queridos, Deus está nos convidando a não mais nos mover segundo a antiga aliança, mas segundo a nova aliança, onde eu sou aperfeiçoado pelo amor. E quando eu entro nesse lugar, queridos, que eu sou aperfeiçoado por amor, agora eu também passo a oferecer às pessoas a mesma graça com a qual foi dada a mim. E eu passo a andar debaixo desse ensino. E é por isso que Tiago vai dizer para nós que a verdadeira religião é cuidar da viúva e do órfão em suas necessidades, né? E também viver uma vida uma vida reta, ok? Esse não mudou. O que agrada o coração de Deus, se nós queremos ser uma verdadeira igreja, nós precisamos caminhar debaixo desse ensino de amor. E quem está aperfeiçoado no amor, queridos, ele começa agora
a andar, não mais impondo regras, não mais numa vida onde eu faço para ser aceito, eu não faço mais para conquistar nada, eu fui conquistado, Jesus já pagou tudo por mim na cruz, agora eu só me concentro nesse Deus que conquistou tudo por mim na cruz, e agora eu começo a dia após dia, dar passos em direção a esse amor, a esse lugar onde eu amo as pessoas, onde eu agora vivo debaixo da liberdade, não debaixo do jugo e não debaixo de uma mentalidade onde eu preciso fazer. E isso muda tudo, queridos. Muda tudo. Muda tudo. Quando eu entendo isso, muda tudo. Quando eu entendo que Jesus foi lá e conquistou tudo isso para mim, muda tudo. Se você, queridos, se você arrancar esse óculos hoje e começar a colocar a lente da nova aliança, você lê a Bíblia de uma nova forma. Você vai ver que Paulo, na maioria das orações que Paulo faz, você vai ver que a oração dele é diferente da nossa. Que jeito? Como assim diferente, queridos? Paulo está sempre orando para que nós possamos, que foi a oração que eu fiz no início da nossa aula aqui, ele ora para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que eu possa entender qual a verdadeira vocação pela qual eu fui chamado. Essa é uma das orações de Paulo. Ele vai orar também pedindo para que a gente possa se aprofundar nesse amor, entender qual a largura, a altura e a profundidade desse amor. Ele vai orar dizendo para nós, ali ele estava orando pelas igrejas que ele foi evangelizando e agora ele estava longe dessas igrejas. E a oração deles, queridos, para essas igrejas, para essas famílias, era para que eles pudessem entender os mistérios escondidos de Cristo. Qual mistério? O mistério, queridos, de que Cristo já fez tudo. E agora eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso crer e os meus olhos serem abertos para entender isso. Por isso que Paulo fala em Romanos, em Coríntios, Romanos, na loucura da pregação. Porque realmente é uma loucura. E só vai conseguir crer, queridos, os pequeninos. Por isso que o reino é dos pequeninos. Porque para gente grande, a gente tem que ficar explicando muita coisa. Agora, para os pequeninos, fala para uma criança. Fala para uma criança que ele pode sim, agora mesmo, ter aquele presente que ele quer. Ele vai acreditar, queridos. Ele vai acreditar e vai estender as mãozinhas assim, para receber, ok? Agora, nós que somos adultos, grandes, que temos tantos sofismas na mente, que são mentiras com cara de verdade, você vai olhar e vai falar, fala sério, mas você não tem dinheiro, você não recebeu. É por isso que o reino dos céus, Jesus disse que é comparado a uma criança. E essa é a loucura da pregação. Então a gente deve gastar tempo para entrar nesse lugar para acreditar. Porque a incredulidade é como criptonita. Lembra do super-homem da criptonita? Ela afasta tudo. A incredulidade, sim, é o pecado que está nos afastando desse lugar que Jesus já prometeu. Queridos, isso está só em toda a Bíblia. Se você olhar para a Bíblia, essa semana eu estava pensando, se você parar para pensar qual é o ranking de pedidos que a gente mais faz nas igrejas. Já parou para pensar nisso? Parei para fazer um ranking. Geralmente é família, salvação, libertação de vícios, de prosperidade, proteção, livramento. A gente vem pedir acerca de doenças, de saúde física, emocional. Geralmente os pedidos estão ligados a assuntos de finanças, moradia, o emprego melhor, ou eu preciso trabalhar, ou então na área sentimental, minhas carências afetivas, os relacionamentos, as amizades, ou tem alguém me perseguindo. Note que geralmente as orações que as pessoas vêm pedir pra gente, ou que a gente mesmo faz, elas ficam em torno basicamente dessas coisas, certo? Agora veja só. Deixa eu contar um negócio para você.
Sabe aquele versículo que fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo e que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lembra qual que é o contexto que esse texto foi dito? Ele é decorado por todo mundo, esse texto. Todo mundo sabe desse texto, né? Mas você sabe qual o contexto que esse versículo foi dito? Vocês vão se assustar agora, porque eu acho que ninguém para entender o contexto ali. Sabe para quem que Jesus disse? Para um mestre da lei. Ah, peraí. É irracional, porque o mestre da lei é o que mais conhecia da lei, é o fariseu. Ele decorava a lei, ok? Então, ele explica esse conceito exatamente para um fariseu, explicando que ele precisava nascer de novo. E nascer de novo fala de nova aliança. E aí, se você parar, queridos, para entender esse versículo no original, eu vou ler aqui para você, só para você entender o que Jesus estava querendo dizer no original. E a hora que eu ler para você o que Jesus estava querendo dizer no original, até você vai se assustar. Porque todos esses pedidos que a gente fez se resume nesse versículo e num outro que eu vou ler. Já está tudo garantido. Olha só. O texto diz assim, ó. Jesus diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino no reino de Deus. No original, ver quer dizer discernir, experimentar algum estado ou condição. Ok? Nicodemos, então, não entende e acha que ele está falando do nascimento do corpo. Nicodemos não entende essa linguagem. Jesus explica, ó, quem não nascer da água e do Espírito, então por isso que eu falo para você, até os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente não tinha ainda o nascimento do Espírito, porque precisava que Jesus morresse. E isso é falado em Mateus 11. Mateus 11 fala assim que até João, ok? João Batista, ele está dizendo que a lei e os profetas, até ali fazia sentido. Então, tudo ali, até João Batista, em João Batista se cumpriu a lei e os profetas. E aí ele fala, a partir de João, agora João o apóstolo, ok? Começa ali um novo tempo. Então, aquilo valia até João. Até João. A lei se cumpre até João Batista vir e apresentar Cristo, que é o mediador. E aí aquele texto vai dizer pra gente que a partir dali, até João, ok? Aquilo é válido, depois não mais. E aí Jesus explica então, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos fica ali confuso. Jesus diz, você é mestre em Israel e não compreende disso? Jesus está então ali dando o motivo pelo qual ele não conseguiu experimentar o novo de Deus. E isso vale para nós também, ok? Verso 11, nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos e do que ouvimos, ponto e vírgula. Aqui vem uma contradição. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Ele estava dizendo isso para um fariseu, um mestre da lei. Agora, se uma pessoa que está de noite, com a lei ali na cara, não crê, qual a probabilidade de eu e você também, no íntimo, ali no íntimo, ó, bem lá no íntimo, checa aí, dentro de você, se você por acaso não está também como Nicodemos, ok? E note que o fato de não crer, ou seja, da incredulidade, é o que nos afasta desse novo nascimento. Não são os pecados, não são, porque Jesus já levou na cruz, aqui Jesus não tinha levado. Mas hoje ele já levou na cruz. E aí Jesus completou, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das celestiais? Jesus dá então o segundo motivo pelo qual ele não conseguia fazer as mesmas coisas que Jesus. E ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele estava falando de ressurreição. Resumindo, para o poder vir sobre você, primeiro é preciso morrer na cruz. Isso valia tanto para esperar Jesus morrer na cruz, como vale para mim e para você hoje. Se você não morrer para a lei, se você não entender que você precisa
parar com um monte de regras, achando que as coisas vão te aperfeiçoar, enquanto você não renascer de novo e não crer somente na loucura da pregação, a gente ainda vai ficar nesse ciclo repetitivo. Então ele lança João 3,16, e eu quero esmiuçar esse João 3,16 para a gente entender um pouquinho mais. Para você ver que está tudo garantido, isso tudo que você está correndo atrás já está garantido. Cai metade das nossas orações, ou 80% das nossas orações, se a gente entender João 3,16. Olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê. Sabe o que é a palavra crer no original? Pensar que é verdade. Todo aquele que pensa que é verdade, não pereça. Sabe o que é perecer no original? Destruir, sair inteiramente do caminho, perdido, arruinado. Então Jesus está dizendo assim para a gente: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que pensar que é verdade, pensar que isso é verdade, não se destrua ao sair inteiramente do caminho, mas tenha vida eterna. A palavra tenha no original quer dizer segurar, controlar pela possessão da mente, segurar firme. Olha onde é, queridos, é na mente que eu seguro firme. Então, agarre com firmeza através da mente. A vida eterna, vida que no original é cheio de vitalidade, de plenitude. Eterna quer dizer sem começo nem fim, que nunca termina. Então olha só, exatamente o que Jesus estava dizendo no original. Eu vou ler toda essa frase agora, trocando essas palavras e colocando palavras que explicam melhor essa definição, só que no original. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crer, para que todo aquele que pensa que isso é verdade não se destrua ao sair do caminho, mas agarre com firmeza através da mente a plenitude que nunca terá fim. Agora, plenitude, querido, essa vida que é vida zoe, ou zoé, não sei como é que fala no grego aí, mas é uma plenitude, queridos, é tudo. Note que só aqui já cai metade da nossa oração. Agora, para quem que é isso? Somente para aqueles que pensam que é verdade. É por isso que a incredulidade te separa, ela é como criptonita que te coloca para longe o braço de Deus. E porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que crê fosse salvo. A palavra salvo no original, querido, ela tem um significado que quer dizer resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer, de livrar de enfermidades, de cura, salvar e resgatar. Ou seja, essa salvação fala de cura no corpo e na alma. Fala também de proteção do perigo, da destruição e também nos mantém salvos. Salvos no sentido técnico. Verso 18, tudo isso é para quem nele crer, para quem pensa que é verdade. Não é para todo mundo, queridos, é só para quem crê. Quem nele crê não é julgado. A palavra julgado no original é separado, colocado separadamente, preferir, pensar, decretar. É julgado o que não crer. Então essa frase ficaria assim no original. Se a gente esmiuçasse, ela ficaria assim: quem não pensa que é verdade não é separado, não se coloca como juízes. É separado, é considerado como, e é separado e considerado como juiz aquele que não pensa que é verdade. Ok? Então, o julgamento é esse, diz o versículo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Luz no original é uma lâmpada, aquilo que está exposto à vida de todos, abertamente. Significa também razão, mente, o poder do entendimento. Então, essa luz, que significa uma lâmpada, e é a palavra de Deus e é o próprio Cristo, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Aí a gente acha que trevas é o pecado. E não é, querido. Deixa eu falar para você no original o que é trevas aqui, ó. Não é só o pecado. No sentido metafórico, é ignorância a respeito das coisas divinas, pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. Então veja só, isso aqui muda tudo, queridos. É a ignorância que faz com que haja trevas. E a Bíblia está falando que
A luz veio, Jesus veio, mas os homens amaram mais a ignorância, não crer, do que aceitar de graça a salvação. E salvação não é só o sentido técnico de ir para o céu, mas é uma vida de plenitude, onde você tem tudo. Onde você tem tudo o que você quer. Agora, outro versículo, João 14, 26, 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como a dá o mundo. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Sabe o que é paz? No grego e no hebraico, queridos, o pastor Júlio vive sempre falando shalom, 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 né? Shalom é no hebraico, no original é do grego, que é eirene. Sabe o que significa a palavra shalom? Toda vez que você ouvir essa palavra shalom ou eirene no grego, queridos, pega algo bem grande para você pegar isso, porque é muito grande, não está falando só de paz. Deixa eu explicar para você isso aqui no original. No hebraico quer dizer completa saúde, bem-estar, paz, totalidade de segurança, prosperidade, sossego, contentamento, amizade, referindo a relações humanas e especialmente com Deus. No grego quer dizer ausência de devastação, de destruição, da guerra, da paz, da harmonia, segurança, prosperidade, felicidade, estado de tranquilidade da alma, que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por esta razão, nada temendo de Deus e contente com a porção terrena de qualquer que seja a classe. Queridos, agora eu pergunto para você, se eu juntar só esses 2 versículos, não preciso de muitos não, eu já não mato esse ranking que eu apresentei agora há pouco. O ranking de petições nossas, porque na maioria das vezes as pessoas que chegam para nós para pedir oração e nós mesmos, a gente vai para a presença de Deus pedir essas coisas, mas Ele já deu, queridos. Jesus falou, eu deixo com vocês a paz que eu não dou para o mundo. Já está com você, mas você não entendeu, e é por isso que Oséias diz, o meu povo perece, porque lhe falta entendimento, ou seja, você não entendeu. Karina, então para que eu vou para a oração? Queridos, você vai para a oração primeiro para agradecer. Agradecer porque você não é merecedor. É o filho pródigo voltando para casa. Ele volta, queridos, tão humilde. Ah, nossa, eu pequei. E esse peso, queridos, do pecado, quando o filho pródigo saiu da fazendinha do pai, gosto muito de usar esse termo, aquele peso que veio sobre a vida deles, querido, é o peso da lei. Ela vem para mostrar que você não é capaz. E isso é importante. É por isso que a lei do Antigo Testamento ela é importante, porque ela vem para mostrar que você não é capaz, ok? Entendeu isso? Se uma luz se acendeu no seu coração, agora se joga nos braços da graça, querido. Se jogue agora. Diga para Deus que você está cansado, que você está se sentindo perdido, que você quer voltar para os braços do Pai. Se joga para o braço da graça nesse momento, querido. Se joga para os braços da graça, do amor. Deixa esse amor te aperfeiçoar. Põe para fora o medo, queridos. O medo sugere castigo. Deus não está olhando para você, querendo te condenar porque você pensou alguma coisa errada. Ele não está te castigando, até porque ele seria bipolar, porque ele acabou de falar que ele morreu na cruz por você para te dar vida abundante. Ele não está te castigando, pelo contrário. Ele já fez tudo por você, agora a incredulidade está te afastando desse lugar. Então, para isso eu vou precisar realmente, queridos, de muito jejum, de muita oração, para ficar quietinho ali, para ler, para a palavra me encher e me alimentar, porque se eu não pôr essas verdades dentro de mim, o diabo vem igual veio com Eva, na live passada eu falei, e vem soprar coisas no seu ouvido que você já é, que você já tem. Mas porque você não se concentrou nas verdades que Deus já disse acerca de você, você está que nem o irmão do filho pródigo, querendo fazer para ter o que vem para você de graça. Se você deixar alguém vir e soprar no seu ouvido,
aí sim você vai ficar num lugar muito cansativo, querido. Esse lugar é cansativo mesmo. O que você tem que fazer é só se concentrar e aceitar o ano aceitável. É por isso que Paulo vem e diz: eu sou pregador de uma nova aliança. E eu te convido a ser pregador de uma nova aliança também, queridos, que é aceita pela fé. Queridos, a graça é como se fosse uma prateleira, queridos, repleta de coisas. E o que tira isso da prateleira é a fé, queridos. É pela fé, não é por obras, não é por merecer, é pela fé. E você se torna filho de Abraão quando você vai lá e pela fé, você entendendo que não é merecedor, mas você simplesmente crê, faz como o filho pródigo, aceita o anel sendo colocado no seu dedo, aceita os novos sapatos para você caminhar. Eu sei que no primeiro momento você vai dizer, não sou merecedor, mas dentro de você agora, entender esse ano aceitável é confuso realmente. Talvez você vai para a oração a partir de hoje, você vai ficar confuso, não vai saber como orar. Porque se uma luz se acendeu aí no seu coração, queridos, você vai realmente ficar confuso. Você vai querer continuar, ficar orando por coisas, mas eu espero que o Espírito Santo sopre no teu ouvido e fale assim: amor, já conquistei tudo para você. Só se concentra agora em quem você é, na sua verdadeira identidade, e cresça em amor. É por isso que Paulo fala que a gente precisa aprofundar nesse amor. Não é com imposição, ok? Ok? Não é por imposição, é por amor. Ok, eu vou me aperfeiçoando por amor, o mesmo amor que Jesus teve com paciência para esperar esses discípulos crescerem. E note que o crescimento estrondoso vem quando o Espírito Santo desce. E para que o Espírito Santo desça, sai debaixo do medo e do controle, queridos. Se você já é líder e está controlando a vida das pessoas, e está manipulando, e está colocando peso através de regras, e talvez não é nem por querer, ok? Não é por querer. Mas para você oferecer o novo de Deus, você precisa dar liberdade para o Espírito Santo agir, porque senão, queridos, vai ficar aqui um carro que não sai do lugar. Você tem uma super Ferrari, mas o que vai fazer essa Ferrari andar é a fé, não é outra coisa. Então, se você não aceitar pela fé, o combustível desse carro chama-se fé. E fé não se explica, joga fora essa tua matemática ultrapassada. Você está querendo agora por 2 mais 2, querendo fazer dar 4, e querendo fazer esse carro andar nesse combustível velho, sujo. Sujo no sentido comparando a combustível, ok? E não é mais assim, queridos. Agora, esse novo carro anda pela fé, e fé é sobrenatural. É por isso que eu falei para você que eu vim para casa. E eu comecei a, não por orgulho, dizer para minha mãe não dizer para minha mãe mais o que eu precisava. Porque eu queria agora caminhar debaixo da fé, dessa palavra de Deus. Eu precisava agora exercitar em andar pela fé e dia a dia, como uma criança realmente dando passos para me jogar nos braços da graça. E queridos, eu quero abrir aqui para testemunhar, talvez isso sirva de exemplo para você. Tudo isso que eu estou falando todos esses dias, para mim foi muito difícil entrar nesse conceito, queridos. Foi muito difícil, porque eu venho de anos de um ensino que eu preciso fazer, porque eu preciso sempre orar muito. O erro não está no fazer, mas está na motivação. Me entenda. Não saia dessa aula falando que eu falei que não é para orar. Não saia dessa aula falando que eu falei que não é para jejuar. Não saia dessa aula falando isso, porque isso não é verdade. Faça tudo isso, queridos. Mas faça com foco na motivação correta, que é Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. E para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui muito boa de regras. Eu disse para você que eu acho que você esperava que eu viesse aqui nessa live ensinar qual a maneira correta de orar, qual a maneira correta de jejuar, porque eu tenho certeza que todo mundo que caminha comigo sabe o tanto que eu sou, assim, eu sou uma pessoa muito fácil para me adaptar a coisas, assim, mesmo difíceis, assim, né? Então, mas Deus veio e mudou tanta coisa dentro de mim, queridos, tanta coisa, e isso foi tão bom.
saber que eu sou livre, saber que é pela graça, é pela fé, e que eu não tenho mais que ficar fazendo para ser aceito, que eu posso entrar para dentro do meu quarto e agradecer, e ali ficar pensando em tudo que Cristo conquistou para mim, e agradecer e saber que Ele conquistou para mim. Agora eu me encho de tudo que Ele fez, e agora quando eu for orar, mesmo quando eu for orar, eu oro agora declarando o que Ele já fez e alinhando e concordando com Ele nessa oração. E agora, se eu vou orar por intercessão, agora eu oro profetizando sobre a vida da pessoa o que Deus já fez, ok? Eu oro agora não mais pedindo para o papai fazer, mas agora o papai me deu o mesmo poder. Eu não oro para ele fazer, eu oro agora pegando esse poder que ele me deu e profetizando na vida das pessoas debaixo de uma fé. Muda tudo, queridos, muda tudo. E para mim foi muito difícil. Para você talvez está sendo difícil, se você entendeu e está confuso, só pede para o Espírito Santo te explicar, porque em 1 João capítulo 2 fala que há uma unção que ensina todas as coisas, e essa unção é o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Mas eu tive assim um casal que para mim me ajudou muito a construir tudo isso, queridos, que é o pastor Igor e a pastora Priscila, que são os meus pastores da Nação Jovem. E, queridos, eles têm muito isso dentro deles. E para mim foi muito difícil quando eu via os dois pastores pregando a respeito dessa nova aliança, do novo de Deus. Para mim foi muito difícil desconstruir essa antiga aliança. Foi muito difícil. Eu me lembro que teve vezes de ver o pastor Igor pregando e eu parava, quer dizer, eu fazia exatamente essa posição, eu parava, colocava a mão no queixo e eu olhava para aquele evangelho que estava sendo pregado e era tanto amor que eu via na forma com que ele pregava, era tanta devoção, queridos. E eu olhava para dentro de mim, a sensação que eu tenho, até falo isso para ele, a sensação é que eu catava a minha caixa de evangélico de 20 anos, que é o nosso coração, é onde a gente guarda tudo. Eu catava aquela caixa de evangélico, querido, vamos supor que essa Bíblia aqui, ó, é minha caixa de evangélico, e eu catava minha caixa de evangélico e ficava procurando onde é que estava tudo aquilo que eu estava vendo nele, aquela leveza, aquele evangelho não por imposição, não por regras, mas simplesmente aceitar, aquele evangelho que não apedreja a prostituta, mas chama ela para perto. Era tanto amor, e é tanto amor, é tanta paixão que eu via, e eu olhava para dentro de mim e falava, mas deve estar em algum lugar isso. E no mesmo instante que ele estava pregando, eu começava a procurar. Eu começava a procurar dentro de mim, onde é que estava? Eu falei, não deve estar aqui. Algum lugar, Jesus, não deve estar aqui dentro, eu vou procurar. E culto após culto eu ficava procurando, onde é que estava? Onde é que estava essa fé? Onde é que estava essa devoção ao falar? E não era só uma oratória, porque quem caminha com eles sabe que é orgânico. E eu ficava procurando aquilo dentro de mim e eu não achava. E eu comecei a dizer, deve ter alguma coisa errada com o meu evangelho. E foi muito difícil para mim aceitar isso, queridos. Foi muito difícil eu aceitar que eu era um fariseu. E Deus falou isso para mim com muito amor. Muito amor. Eles nunca disseram isso para mim. Mas com muito amor. Eu fui entendendo que eu era muito boa de Bíblia. Mas que havia uma distância entre o que eu conhecia e falava desse evangelho light, fácil, amoroso, que não condena, mas que traz para perto, porque tudo em mim era cheia de regras, tudo em mim era muito peso. Para chegar a Deus eu tinha que ser muito boa, era necessário tantas coisas. E queridos, quando eu encontrei esse evangelho leve, não é evangelho que te deixa viver de qualquer maneira, não é a hipergraça, não é isso, me entenda. É um evangelho leve no sentido que é tão amoroso que ainda que eu erre, Deus me convida de novo
para vir para perto dele e em amor aprender e caminhar dando passos como uma criança que às vezes cai, levanta, vai. É um evangelho tão bom. E eu tenho vivido isso, para mim está sendo realmente novo. E eu, dentro da minha casa, eu comecei a tirar fardos da minha mãe, porque ela também foi ensinada dessa maneira. E sabe qual o relato que eu ouço da minha mãe, que tem 72 anos, queridos? Ela disse assim para mim: eu não sei ainda como é totalmente essa nova aliança, ainda está confuso para mim, mas de uma coisa eu já sei. É tão mais leve. É como se um peso fosse tirado de dentro de mim e agora eu me sinto tão leve. Ah, queridos, eu espero que essas lives tenham transmitido exatamente o que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E quem entendeu, vive em amor. Prioriza, queridos, não os números, não prioriza as coisas. Quem entendeu, começa a caminhar em amor. Não entesoura aqui para a terra, entesoura para o céu. Vai cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Não é um templo construído por mãos humanas, mas é um templo construído agora por fé. Por fé. É pela fé, queridos. É pela fé. Se exercite na fé. Esse é o combustível que vai fazer o seu carro andar. Mas eu entendo que é muito difícil às vezes para quem entrou naquele beco da religiosidade sair desse lugar. Mas ore porque Deus vai te tirar. Ore para que Deus te apresente esse novo e vivo caminho. E não tenha vergonha. Se você se sentiu um Nicodemos como eu, não tenha vergonha de dizer isso para Deus e dizer que está cansado de tanto fazer e não encontra saída. Não tenha vergonha, queridas. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se expor diante de Deus. Não tenha vergonha, queridos, de se abrir para o novo de Deus. Jesus já conquistou tudo por nós na cruz. Ele já conquistou a um novo e vivo caminho.